Shalom, shalom, meu irmão, minha irmã. A nossa live de hoje será sobre o perdão. O perdão, ele nos possibilita uma oportunidade de nos libertar das amarras negativas do passado e a seguir, nos possibilita seguir adiante com mais determinação, com mais alegria. Sendo assim, perdoar se torna uma ação libertadora. O não perdoar nos impede de ter a chance de viver novas possibilidades. Aprender a perdoar pode nos ajudar a melhorar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, porque nos leva a ter a superação dos sentimentos de raiva, de ansiedade, de ressentimento, de rancor, de depressão. Isso nos ajudará a parar de pensar sobre o sofrimento. Aquele sofrimento lá do passado, muitas vezes nós sofremos assim, lá no fundo do coração, sem conseguir identificar de onde vem esse sofrimento, né? Aquela tristeza, aquela angústia. E muitas vezes está lá naquele ressentimento de não perdão. Alguma coisa que a gente fez, talvez até a falta de perdão para conosco mesmo, né? Então, esse fato da gente perdoar a gente mesma, perdoar o outro, a gente se livra, se liberta, sabe? Porque nos melhora assim o nosso estado geral, o nosso estado de ânimo, né? E perdoar, então, não é que seja uma tarefa fácil. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Como agir, por exemplo, com compaixão, com coerência, com maturidade, diante de uma traição? A traição de um amigo, a traição de um namorado, a traição do marido, da esposa. São coisas, assim, muito difíceis, né? É muito difícil mesmo. Mas, se a gente para refletir, e é isso que nós estamos fazendo agora, parando, né? Para refletir sobre o perdão. E vamos ver que perdoar faz parte da nossa existência. É um requisito, é um critério para uma vida mais plena, uma vida mais coerente com o mandamento que Jesus veio nos trazer, né? O amai-vos uns aos outros como eu os amei. E também quando Pedro pergunta para ele quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão, aí Jesus disse 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, sempre, 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 né? O esforço em perdoar, o esforço que a gente faz, né? Já é uma resposta concreta ao que o Pai, nosso Pai do céu, espera de nós, né? Ele vê também que nós estamos nos dedicando e desejando sermos pessoas melhores, né? Então, esse Pai vem ao nosso encontro com a sua graça. E aí, porque se for contar somente com a nossa força humana,
não vamos conseguir. Precisamos do auxílio do alto, o auxílio do Espírito Santo, né? Perdoar. Afinal, o que é perdão? O que é perdoar? O perdoar é uma simbiose, né? É um vínculo assim entre arrependimento e sacrifício. Se tiver só arrependimento, a gente não consegue dar o passo seguinte, né, para ir até o outro pedir o perdão, ou então ir lá perdoá-lo, né? Muitas vezes nós temos que ir lá levar o perdão. E isso custa sacrifício. Custa muito sacrifício, isso é verdade. E só há perdão quando uma das partes der o primeiro passo, né? Quando uma das partes der o primeiro passo, então já começa a abrir a porta, né? Perdoar é assumir alguma coisa que nós fizemos, que nós magoamos, ou o outro nos magoou, né? E vice-versa. Então, a gente começar a assumir, sem ficar jogando sempre que é o outro. Foi por causa dele, foi por causa dela. Não, eu também tive parte, né? Então, a partir do momento que eu começo a assumir essa minha responsabilidade, então também já começo a me libertar. O que exige sempre esse primeiro passo para abrir a porta, né? Abrir a porta para que a gente saia para ir ao encontro do outro, ou então abrir a porta para acolher o outro que está vindo trazer o perdão, que eu tanto preciso, né? Como praticar o perdão? Perdoar não é esquecer. A gente vai sempre lembrar de alguma coisa, né? Então, perdoar não é somente esquecer, e não é esquecer, a gente não esquece. Como se diz, né? Quem bate, esquece em quem bateu. Mas quem apanhou nunca vai esquecer que apanhou, né? Então, o perdão, ele faz parte de um processo doloroso, claro, mas é extremamente necessário para a nossa libertação. É doloroso, mas liberta. É como se a gente mexesse assim numa ferida, né? E mexe aquela ferida, sabe, espiritual, dói mais do que a ferida que está sangrando ali, né? Muitas vezes nós resistimos de mexer nessa ferida e para poder abrir, né? A tirar aquela casca ali, para poder colocar o remédio certo, né? Fazer o curativo, tirar a secreção e colocar o óleo, né? O óleo que o samaritano colocou na ferida daquele que estava caído lá na beira do caminho. Então, muitas vezes a gente dói muito fazer isso, mas é dessa forma que a ferida pode cicatrizar. É limpando, mexendo, tirando, né? A crosta, tirando o pus. E aí, então, a ferida vai cicatrizar. E se não fizer isso, vai ficar lá, essa ferida, embaixo de uma coisa parecendo que está tudo, né? Está tudo em paz, na verdade não está em paz, né? Por outro lado, gente, meu irmão, minha irmã, por outro lado, o perdão nos aproxima mais dos caminhos que Deus reservou para nós, né? É algo que nos torna pessoas melhores. O perdão é divino, então nos torna pessoas mais divinas. Não só para nós mesmos, mas também para com todos que estão em nossa volta, né? A gente irradia paz. E eu espero que essa reflexão, né, que nós estamos fazendo possa nos ajudar a espalhar dentro de nós mesmos e ao nosso redor o perdão.
que nós possamos praticá-lo de forma cada vez mais frequente e genuína, né? Nas nossas vidas. Qual é o sentido do perdão? Qual é o sentido que o perdão tem? Bem, estive pesquisando, né? A gente pesquisa, os cabelos brancos da gente nem sempre significa que sabemos tudo, né? E não sabemos tudo, nunca vamos saber tudo. Até na hora da morte vamos estar aprendendo. Então, o verbo perdoar, ele vem do latim perdonare, onde o per significa completo e o donare significa doar, dar. Então, perdoar é dar o completo perdão, dar o completo perdão, é doar, né? Doar, tá doendo muito, mas eu vou doar. Eu vou doar o meu perdão, para que eu também fique livre, né? Deixo a outra pessoa livre e sigo o meu caminho também em liberdade. Muitas vezes, abrigar o perdão, o não perdão, né? Me perdoa. Muitas vezes, abrigar o não perdão, o ressentimento no coração, faz com que vivamos estressados, raivosos, muita raiva, né? Agressivos, como se sempre houvesse algo nos incomodando. Acho que todos nós já fizemos essa experiência, né? De parecer que tem sempre algo incomodando a gente e está lá no fundo, escondidinho. Ao perdoar, nós tiramos esse peso de dentro de nós e deixa o nosso coração livre, coração limpo, para guardar apenas as coisas boas, as recordações boas. Perdoar, o ato de perdoar, rompe as barreiras da dor que aprisiona a nossa mente e abre a porta, né, que eu já falei, abre porta para novas possibilidades. É uma escolha, o perdão é uma escolha. É assumir o compromisso diante daquilo que nós sentimos e muitas vezes não sabemos o que estamos sentindo e precisamos dar atenção para esse sentimento nosso, para que a gente possa então resolver nosso problema, né? Nosso problema de essa necessidade de perdoar, de termos paz, de possibilitar a outra pessoa também, o outro grupo, né? Pode ser um grupo, de seguir em frente, não é mesmo? Então, é essa mensagem que eu quero deixar hoje, essa questão de perdão, de perdoarmos, sabermos perdoar e sabermos também pedir o perdão. Haja visto que Jesus naquela cruz, derramando o seu sangue, o seu precioso sangue, ele disse: Pai, perdoa-lhes, né, os seus algozes, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é uma lição para nós, é um conforto seguir esse exemplo de Jesus. Muitas vezes a outra pessoa não merece nosso perdão, né? Assim, humanamente vendo com os olhos humanos, simplesmente a gente vê, né? Não merece. Mas a gente enxergando no outro um filho de Deus, o nosso irmão que foi resgatado pelo sangue de Cristo, como eu fui, como você foi, então todos nós merecemos perdoar
e nós merecemos o perdão. É isso, meu irmão, minha irmã, que eu desejo para você, que você consiga dar esse passo na sua vida, tá? Fique com Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.